Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, estamos agora numa série onde estudamos a cada vídeo temas sobre o Evangelho de João. Hoje nós vamos estudar, como vocês podem ver aqui, bem-aventurados aqueles que creem. Nós estamos aqui já no 7º vídeo, bem no meio dessa série de 13 vídeos, e nós vamos estudar sobre pessoas que testemunharam de Jesus simplesmente porque creram, e vamos aprender como nós podemos também testemunhar e crer em Jesus. Beleza, pessoal? Teremos a participação aqui do Alexandre e do Marcos André. A minha participação, eu sou o Lúcio Valentim, e nós não temos ainda a participação do nosso querido amigo Ricardo. Vamos ver se ele volta esse trimestre ainda ou trimestre que vem. Hashtag volta Ricardo. Beleza, pessoal? Participe do nosso vídeo também, seja dando like aqui, o joinha, ou se inscrevendo, ou deixando o sininho sempre acionado para receber os alertas quando nós lançamos nosso vídeo. Ou também participe através dos comentários. É muito importante que você comente um pouquinho nos conteúdos que você curte, porque isso gera engajamento e aí a plataforma divulga ainda mais esse conteúdo para os seus amigos, para pessoas que têm o mesmo perfil que o seu. Beleza, pessoal? Então chega de introdução e vamos para a lição. Bem, pessoal, essa é aquela parte do conteúdo que você ajuda a fazer através dos seus comentários. Nós temos aqui os comentários das entrelinhas e temos também as Olimpíadas dos comentários, né? Os 3 primeiros a comentar, a gente chama que está no pódio. E o pódio do 6º vídeo participou dele Regiane Alves, Jorge Nelson Santos Vieira e também Clau Gomes. Valeu, pessoal, os 3 primeiros, mas vamos conferir aqui o comentário de todo mundo, né? Todo mundo ganha, pessoal. Só colocar meu assistente aqui. Regiane Alves, olá, boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas. Feliz sábado, comentando sobre o que o Alexandre falou. Eu acompanho o estudo da lição com vários canais e sempre cada um tem algo a acrescentar. Gosto muito do canal Entre Linhas. Acompanho desde o olá, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas, até as figurinhas, vou do início ao fim. Obrigado a vocês por toda a dedicação à obra do Senhor. Valeu, Regiane Alves, sempre marcando presença com a gente. Também temos aqui a participação do Jorge Nelson Vieira, Shabbat Shalom, isso aí. A Clau Gomes já no pódio, eu acho que é a primeira vez, hein, Clau? Glória a Deus pela vida e ensino de vocês. Claudete, Igreja da Instância Velha Canoas, Rio Grande do Sul. Então, Claudete, obrigado aí pelo seu comentário, pela sua companhia, e já aproveitamos então para mandar um abraço para todos aí da Igreja da Instância Velha Canoas do Rio Grande do Sul, e com certeza, Clau, muitos aí estão recebendo esses alertas aqui do vídeo, e aí o canal vai crescendo graças à sua participação. Ela ainda diz assim: quando olhamos para nós mesmos, não vemos como sermos salvos, mas quando olhamos para Jesus Cristo, não vemos como nos perder. Exatamente, pessoal. Canal Fortes da Bíblia, Jorge e a Carmen. Olá, meus queridos irmãos, sigam firmes e fortes. Bom estudo a todos, boa semana a vocês. Grato aqui pelo excelente vídeo. Jorge e Carmo de Rolantes, também do Rio Grande do Sul. Olha só, não sei se é de Velha Canoas, né? Mas é do Rio Grande do Sul, lá não sei se é perto da Claudete Gomes. Mas é isso aí, um vai contaminando o outro com a palavra de Deus. Maria Lúcia Machado Figueira também diz um feliz sábado a todos. Valmir Júnior, meu Senhor Jesus, 19 minutos e 120 visualizações. O pódio está cada vez mais difícil. Eu queria confessar algo para vocês. Eu sempre achei o João Cavaco que era um anjo, eu dizia. Só que por ser um anjo para escrever só pode ser um anjo, né, para escrever desse jeito. Só acreditei quando vi o vídeo. Que Deus abençoe ele. Parabéns pelo talento. Manda um abraço aí para a família Entre Linhas, professor do grupo e a toda a equipe. Valmir Júnior aqui da IASE de Vera, Mato Grosso. Valeu, Valmir, pela companhia, achando que o irmão João Cavaco era um anjo. Mas eu gostei muito de vê-lo, né, participando lá na Escola Sabatina da Central de Lisboa, e gostei, né, eu gosto de assistir aos canais das igrejas e ver assim como é gostoso, né? A Escola Sabatina é sempre a mesma, professores, o estudo da palavra, e sempre, né, aqueles gato pingado, que é aqueles que gostam da palavra de Deus, gostam de estudar, né, pessoal? No mundo inteiro é assim, na minha igreja é assim, não sei como está na sua. Comente aí. Não, Lúcio, minha Escola Sabatina que bomba, é 100% de estudos diário, sei lá, né? Genésio Mioto participando disse assim: Jesus lhe disse, você crê ou
porque viu e creram. Disse-lhe Jesus, você creu porque viu, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Legal, Genésio Mioto, valeu já trazendo o tema dessa lição. Esmeralda Viana é minha sogrinha, deixou aqui um monte de coraçãozinho e um monte de sorriso. Obrigado, sogrinha. É importante comentar, divulgar aí o conteúdo. Joilson, feliz sábado entre linhas. Tem sido uma bênção de Deus, é bom o tempo todo. Eu sou o Joilson Pereira Sampaio de Salvador, Bahia. Mais um de Salvador. O vídeo passado eu já li uma de Salvador, ó, o Joilson aqui também de Salvador. Eu estou falando, um vai comentando e vai contaminando as redes sociais aí com essas imagenzinhas, a pessoa clica e curte aí o conteúdo. Maria Feitosa, boa tarde meninos CCC, opa, curtido, comentado e compartilhado, esse é o CCC. Também temos aqui a participação da Nilza Amaral, que alegria poder estudar e aprender cada vez mais com vocês a lição da Escola Sabatina. Valeu, Nilza. Lucimi Pereira, também sempre participando, Lucimi, isso aí. Ela diz assim, olá meus queridos irmãos e irmãs, feliz sábado, abraços, fiquem todos com Deus. A Flávia Gariani, minha esposa, deixa aqui também os coraçõezinhos, a família participando aqui, também te amo, lindona, minha carne, minha parceira. Natalice Santos Araújo, muito boa explicação, meninos, feliz semana, valeu Natalice. Edilza Nascimento, feliz semana a todos, vídeo curtido e compartilhado, CC, curtido, compartilhado, e o terceiro C de comentado, né Edilza, valeu pela companhia, uma super parceira, graças a você, né, Edilza? Lá desde o começo o canal só cresce. Em graças, Casimiro Canducha, glória seja dada a Deus por seu amor, porque seu amor é real. A Bíblia é um livro, né, escrito e é para homens que crê, porque ela também é o pão da vida. Que Deus possa nos ajudar a entender essa palavra divina que está contida na Bíblia. Amém. Valeu, Casimiro, pela companhia. Casimiro também é outro, começou a comentar, não para mais. Obrigado, pessoal, pela parceria. É muito importante mesmo o comentário. Por isso que a gente dedica esse tempo aqui gravando, né, o que vocês escrevem para nós. Tati Brasil, que legal. Tati Brasil, não sei se eu conheço aqui, faz primeira vez, hein, Tati? Aparece aqui, é Tati Kinoshita. Tati Brasil, ou Tati Kinoshita, diz assim, olá, como vai? Vou bem, vamos bem, graças a Deus, Tati. Eu sou aqui da Igreja Central de Varginha, Minas Gerais. Varginha, Minas Gerais, um abraço aí para os irmãos da Igreja Central de Varginha. Como de costume, nas madrugadas suave e tranquila, meu primeiro encontro com Deus. Cá estou desejando a todos uma semana abençoada. Prossigo no estudo da lição, agradeço a sua contribuição para o meu crescimento e desenvolvimento espiritual. Nada melhor que estudar a lição nas madrugadas. Gratidão. É isso aí, Tati. Valeu. Obrigado que mesmo na madrugada ter achado um tempinho aqui para comentar. Adriana Kuhn, também outra parceira que sempre ajuda a promover o conteúdo. Olá, simpáticos pastores virtuais. O Lúcio, o Marcos, o Alexandre, né? E o Ricardo voltará. Lição lida, estudada e reestudada, como sempre, com a ajuda top de vocês. Já acabando o ano, voou mesmo, pessoal. Já estamos armando a arvorezinha lá, colocando as luzinhas em casa, né? Roberto Carlos já está em descongelamento. Poucos vão entender essa, só quem é mais velho do canal do ano passado. Roberto Carlos está em descongelamento. Uma semana abençoada e motivada a todos dessa família Entre Linhas. Gratidão sempre, abraço carinhoso, é isso aí. Muita gratidão, Adriana. Fui até as figurinhas no final. Volta, Ricardo. Não se forma quarteto com 3, né, Ricardo? Em oração aqui pela Cristiane da cirurgia do joelho e também pelo Ricardo. Isso aí, pessoal. Forma-se até um grupo de oração. E o último comentário que nós temos hoje aqui para gravarmos, Marinalva Ferreira. Oi, gente! Passo para deixar o meu cumprimento aqui a todos que visitam este canal. Que possamos todos os dias conhecer o Messias. Abraço aqui de Astúrias, Espanha. Hoje nós ainda não tivemos, porque estou gravando numa quarta-feira, não tivemos aqui o comentário ainda do irmão João Cavaco, não tivemos o comentário da Sandra Bittar, queridas irmãs, outros aqui que sempre está conosco, Sasca Câmara e outros mais. Valeu, pessoal, pela companhia, mas vamos ao que interessa, né, pessoal? Esse comentário aqui é só para a gente estreitar os laços do canal, mas o que interessa mesmo agora é o que vem a seguir, que é o estudo da Palavra de Deus. Nós vamos estudar aqui, né, que bem-aventurados aqueles que creram, beleza? Mas como sempre é importante estudar a Palavra de Deus guiados pelo Espírito Santo. A gente vai ver, né, na lição de hoje como é importante que o Espírito Santo nos guie em todos os momentos, principalmente nesse agora que se segue. Vamos orar? Santo Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, nosso Criador,
pelas tão boas condições que nos dá aqui, pelo privilégio que nos dá de estarmos aqui usufruindo, ó Pai, dessa tecnologia, desses recursos, para transmitir um pouco da Tua Palavra, Pai. Obrigado pelos ensinamentos que a Tua Palavra nos passa e também obrigado porque temos muitas pessoas ouvindo e transmitindo essa mensagem para outras pessoas. E muitos creram porque estão ouvindo. Então, que nós continuemos nessa corrente de fé. Senhor, use mais uma vez o Alexandre, o Marcos e a mim, e também a cada ouvinte, para que possamos crer e multiplicar a fé, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus, clamamos. Amém. Então, chega aí, Alexandre, agora é com você. Olá, pessoal do canal Entre Linhas. Sempre muito bom estar por aqui para nós recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Essa semana com a lição de número 7, de uma série de estudos sobre o Evangelho de João, um estudo temático do livro de João. E nessa semana, a lição teve por título Bem-aventurados os que creram. A gente vai ter aqui vários relatos de pessoas que creram e que de alguma forma testemunharam de Jesus, passando por Abraão, Maria, Pôncio Pilatos, fazendo um testemunho involuntário, Tomé, o discípulo que tocou nas feridas, por fim, na lição de quarta-feira, e na lição de quinta-feira, a gente trabalha com o testemunho de nós, o nosso testemunho de Jesus, que nós fazemos hoje também, nós aqueles que viemos a crer. A gente começa na lição com o verso para memorizar, que está lá em João 20, 29, quando Jesus disse: "Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram." Esse diálogo é um diálogo entre Jesus e Tomé. Depois que Jesus ressuscita, ele aparece para alguns discípulos. Tomé fala que só acredita vendo, né? Só acredita se tocar nas feridas. Jesus aparece diante de Tomé, Tomé confessa a divindade de Jesus, e aí Jesus fala isso para Tomé: "Você me creu porque me viu? Bem-aventurados os que não viram e creram." Essa passagem vai ser melhor explorada lá na lição de quarta-feira. A lição de sábado vem aqui falando de várias pessoas, figuras, seres que testemunharam de Jesus. Passa por João Batista, por André, por Filipe, por Natanael, pela mulher samaritana, pelos samaritanos, por Pedro, por Marta, aquele cego que foi curado, Pôncio Pilatos, Tomé. Então nós temos aqui uma diversidade enorme de testemunhas. E a gente segue já por mais uma semana falando de testemunhas. A lição de domingo, ela tem por título De Volta a Abraão. E nessa lição de domingo a gente vai explorar uma testemunha que não é inicialmente aqui uma testemunha direta, né? Porque Abraão não aparece para os judeus para falar de Jesus, mas é Jesus fazendo referência a Abraão. O texto base, ele está num diálogo que acontece ali em João capítulo 8. Vale a pena a gente parar para ler todo o capítulo 8, se você tiver tempo para estudar em casa. Quando eu estava preparando essa lição para o nosso estudo aqui, eu fiz isso. Eu li todo o capítulo 8, voltei um pouquinho para o 7, aí li todo o capítulo 8. Qual que é o contexto desse capítulo? Durante o capítulo 8, Jesus faz um sermão, e nesse sermão ele vai manifestar a sua identidade. O tema central desse sermão é a identidade de Jesus. Quem é Jesus? Jesus se apresenta ali frequentemente como o pão que desceu do céu. Jesus se apresenta frequentemente como aquele que é o caminho para a salvação, nesse texto. Nesse texto, os judeus, né, eles vão entrar em conflito com Jesus aqui. Eles vão estranhar isso que Jesus fala. Como assim? Por que você é tão grande? Você é maior do que Abraão? Jesus vai falar o seguinte para eles primeiro, né? Quem me glorifica é meu Pai, o qual vocês dizem
que é vosso Deus. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Então tem primeiro aqui uma conversa aqui de Jesus com esses judeus, especialmente fariseus, que estavam ali argumentando. Jesus está falando da sua identidade, eles estão questionando essa identidade de Jesus. E Jesus fala que é glorificado pelo Pai, que vocês falam que é vosso Deus. Então ele está falando assim, aquele que vocês chamam de Deus, eu chamo de Pai. Para começo de conversa. Vocês chamam de Deus, ele é Deus de vocês mesmos. Meu Pai, eu sei que ele é. Fala que vocês não o conhecem, então os fariseus não o conhecem, mas eu o conheço. E aí Jesus fala na sequência, aquele que guarda a minha palavra, ele não verá a morte. E ao falar isso, os fariseus eles vão questionar Jesus. Como assim? Aquele que guarda a sua palavra não verá a morte. Você é maior do que Abraão? Porque Abraão morreu, descansou, foi sepultado. E aí? E aí Jesus vai falar para eles que Abraão contemplou esse dia e Abraão se alegrou. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou alegre. Isso está lá em João 8, versículo 56. Jesus aponta aqui para um testemunho de Abraão, falando que antes que existisse todo esse povo, antes que existisse tudo isso, Abraão contemplou o dia da vinda do Messias, o dia da vinda de Jesus, e Abraão já se alegrou. É claro que o povo vai ficar irado com isso, né? Segue a conversa, eles vão tentar atacar Jesus com ironias aqui. Eles vão dizer, você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Isso está lá no final, né? Em João capítulo 8, versos 56 até 58. E aí Jesus responde, antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Jesus fala isso, eles pegam pedras para apedrejá-lo, porque Jesus estava dizendo que ele, ao dizer, né, eu sou, ele era Deus. Assim como o fogo que se manifestou na sarça manifestava ali a divindade conversando com Moisés e falando as palavras eu sou, diga que eu sou, me enviou. Jesus está fazendo aqui referência às palavras de Deus na sarça. Então Jesus está falando que ele não só é anterior a Abraão, como é anterior a Moisés, como ele é o próprio Deus. E o povo vai se revoltar com isso, os fariseus vão se revoltar com isso, vão pegar em pedras para apedrejar a Jesus. É muito interessante ler o capítulo 8 inteiro por causa disso. Eu acho legal a gente fazer uma leitura corrida dele. Inteiro, eu quero dizer, e em sequência, antes até dos demais textos da lição. Porque aqui nós temos Jesus manifestando por meio de um sermão, com palavras ali muito claras, a sua divindade. E Abraão, né? E onde que aparece Abraão aqui? Nós temos vários momentos de testemunho de Abraão. No verso 12, nós temos Deus falando para Abraão, em ti serão benditas as famílias da terra. É Gênesis 12, 3, né? Em Gênesis 18, Deus anuncia a Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra. E ele fala assim, como é que eu faria alguma coisa sem primeiro avisar a Abraão, né? Que vai se tornar uma grande nação. E fala depois, nele serão benditas novamente todas as nações da terra. Depois, em Gênesis 26, repete a bênção, falando da descendência, que na descendência de Abraão seriam benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Quando a gente vai para Mateus 1:1, fala de Jesus, que é filho de Davi, filho de Abraão. Então relaciona a figura de Jesus com a figura de Abraão. Por que é importante isso? E aí a sequência dos textos, né? Nós temos primeiro falando que em Abraão seriam benditos os povos da terra, as famílias da terra. Depois, na descendência de Abraão seriam benditas as famílias da terra. E depois nós temos Jesus falando, e sendo dito sobre Jesus ali, no livro de Mateus capítulo 1, verso 1, que Jesus é filho de Davi e filho de Abraão. Então Jesus é a descendência de Abraão, na qual somos benditos todos nós, os habitantes da terra. A gente tem aqui uma ligação direta de Jesus para Abraão. E é importante isso porque nos traz o testemunho
primeiro, de Jesus como Messias, mas também nos traz a compreensão de que Abraão vislumbrou essa vinda do Messias, vislumbrou essa vinda de Jesus e se alegrou com isso. Deus já havia revelado por meio dos ritos sacrificais, por meio dos encontros que ele havia tido com Abraão, que viria o Messias e que salvaria. E um momento, que é muito bonito, que é trazido aqui na lição em Gênesis 22, é quando Abraão sobe o monte para sacrificar Isaac. E se prefigura ali o rito do sacrifício do Cordeiro verdadeiro, que é Cristo. Então, antes de matar Isaac, que era o filho, Abraão ali sentindo-se no lugar de Deus, que sacrifica Jesus, seu filho unigênito, aparece um cordeiro que simboliza Cristo, o Cordeiro verdadeiro, e que morre no lugar de Isaac. Então todo esse momento do sacrifício ali, do quase sacrifício de Isaac, é um momento de muita comoção. É um momento em que Abraão consegue vislumbrar, num primeiro momento, o sofrimento de ver a morte se aproximar, a morte do seu filho, o sofrimento de Deus ao entregar Cristo para morrer em nosso lugar, e depois o alívio, a alegria da salvação daquele que viu a sua vida ser devolvida por meio da morte do Cordeiro. Nós temos aqui a prefiguração do sacrifício de Cristo, E por fim, o último texto da lição de domingo é o texto que está lá em Atos, que fala que vós sois filhos, vós sois profetas, vós sois a aliança de Deus com Abraão. E aí vai dizer, que em ti serão benditas as famílias da terra. Então, essa promessa, ela aponta toda inteirinha para o Messias, mas em alguma medida nós também, depois de Cristo, nos tornamos partífices dessa promessa, tanto como pessoas que foram abençoadas, quanto pessoas que existem para abençoar, levando outras pessoas para o caminho da salvação. Caminhamos para a lição de segunda-feira, lição de 11 de novembro, e tem por título ali o testemunho de Maria. E a ideia central da lição de segunda-feira é a ideia de que Jesus lê os corações, Jesus contempla os corações. O testemunho de Maria é um testemunho com texto mais curto, um texto mais simples do que esse texto de João 8. É um texto que está lá em João 12, 1 a 3. Maria é uma pessoa que tinha sido muito abençoada por Jesus, porque ela tinha sido liberta, ela tinha sido perdoada do seu pecado, e o seu irmão Lázaro havia sido ressuscitado. E aí, estando Jesus na casa de Maria, Maria tinha preparado um bálsamo, tinha preparado um unguento ali que era correspondente a 1 ano de trabalho. Então vamos dizer hoje, o salário mínimo que a gente tem aí, esse unguento devia estar passando aí dos 15, entre 15 e 20 mil reais quase. Se a gente contar aí o salário mínimo de 1 ano, mais 13º, enfim. E Maria pega esse unguento caríssimo e derrama ali nos pés de Jesus. Por que Maria faz isso? Pelas mensagens que Jesus vinha falando, se aproximava o momento da sua coroação, Maria queria ser a primeira pessoa a agradecer, a louvar a Deus. Esse perfume tinha sido preparado para o sepulcro de Jesus, para que um dia, quando Jesus fosse sepultado, ela usasse. Só que ela percebeu a possibilidade de dar esse carinho em vida, E aí ela vai lá, derrama esse perfume sobre os pés de Jesus e depois seca com os seus cabelos. E o texto sagrado diz que o perfume encheu toda a casa. Achei muito bonito o texto desejado de todas as nações, ali da lição de segunda-feira, quando fala assim, quer ver? Naquele momento, porém, alegrou o coração dele com a certeza de sua fé e seu amor. Ao descer às trevas de seu grande teste, Cristo levou consigo a lembrança desse ato, a mostra do amor que seus remidos teriam por ele. Então, quer dizer, no momento da cruz, no momento da dor, no momento ali da angústia de Jesus, no jardim do Getsemane, ele se lembra e ele traz como um conforto, como um lenitivo,
o carinho que Maria teve por ele ao ungir os seus pés. Eu achei tão bonito isso, pensar na possibilidade de que nós podemos fazer um carinho em Deus de alguma forma. E aí eu fiquei pensando no que eu posso fazer um carinho em Deus hoje. Deus fez tanto por mim, Deus me amou tanto, Cristo fez tanto por mim, eu fui resgatado, eu tenho a esperança de vida, Deus me sustém, Deus me dá o emprego, Deus me dá a saúde, Deus me dá tanta coisa. Como eu posso retribuir? Que carinho que eu posso fazer para Deus? Jesus não está aqui do meu lado para eu lavar os pés dele e secar com os meus cabelos. Então o que eu posso fazer? E aí eu pensei numa outra fala de Jesus, né? Quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então quando a gente pode fazer uma obra de caridade, quando a gente pode fazer um carinho em alguém que sofre, quando a gente pode amparar alguém que está passando por necessidade, quando a gente pode ser gentil com alguém, se no nosso coração a gente estiver fazendo isso para Deus, e a gente olhar com os olhos da fé para o céu e falar, Senhor, é para você, tenho certeza que Deus recebe esse carinho e que Deus se agrada desse carinho. Então a gente pode sim fazer um carinho para Deus, né? É interessante o que acontece na sequência. Se a gente ler o capítulo 12 inteiro, também tem uma história que se transcorre depois, né? No dia seguinte, Jesus entra em Jerusalém e a multidão o recebe como rei. E aí deitam diante de Jesus os seus mantos para que ele passe por cima dos mantos com o jumentinho, e eles estendem ramos de palmeira para que Jesus caminhe por cima daquele tapete verde. É interessante porque Jesus lê os corações. E aí a gente volta para a ideia inicial, né? Jesus lê os corações. Jesus olha para a oferta de Maria, que é absolutamente sincera, e ele recebe essa oferta com alegria. Porque ele entende que essa oferta unge ele para o ministério que está para encontrar o seu ápice, né? Com o sacrifício dele que se aproxima. Quando Jesus vê a multidão e é recebido como rei, ele também lê os corações. Ele sabe que essa multidão que o recebe é a multidão que dali a algum tempinho vai estar crucificando. Ele sabe que essa multidão que o recebe, que quer coroá-lo como rei, é uma multidão que espera um rei guerreiro, espera um rei libertador do domínio romano, espera um rei que faça algo que não é o que Jesus vem para fazer. E a outra personagem, né, é a personagem do Judas, que quando Maria unge os pés de Jesus, Judas fala assim, não, porque se tivesse vendido esse perfume, dado esse dinheiro para os pobres. E aí é legal porque João já é rápido e certeiro ali. João fala que Judas fala isso por causa da sua ganância, porque era ele quem ficava com a bolsa de moedas, e tudo que caía na bolsa de moedas, o Judas tirava para si uma parte. Jesus conhecia o coração do Judas também. Ainda não era tempo de Judas revelar sua traição, mas Jesus conhecia o coração de Judas. E aí eu fiquei pensando, né? Quem sou eu na igreja? Eu sou a pessoa que traz um unguento para lavar os pés de Jesus, ou eu sou a pessoa que fica lá criticando aquele que tenta fazer a obra? Deus do céu, que eu não seja pedra de tropeço, né? Que eu seja mais Maria ou Marta, e que eu seja menos Judas, que eu fique menos preocupado com a minha vaidade, com o meu poder ou com o meu ganho pessoal, e mais preocupado com o avanço da obra, com o ministério de Jesus, com fazer um carinho em Deus sempre que eu puder, por meio da misericórdia, dos atos de justiça, como diria o Ricardo se estivesse aqui, né? o Sedacar. A ideia dos atos de justiça e da caridade enquanto justiça, e do Tessadik, o justo, enquanto aquele que pratica a justiça. Mais importante do que deixar de fazer é viver de uma forma justa. Não adianta eu viver solado do mundo, asceta, puro, limpo, se eu não me envolvo na salvação das pessoas, se eu não me envolvo com as pessoas, se eu não me interesso com as pessoas, e se eu não produzo obras de justiça. Muito bonita a lição dessa semana. Vocês seguem agora com Marcos André. Na semana que vem, a gente vai estar na lição 8,
cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Vamos ter muito diálogo aí, Novo Testamento e Antigo Testamento, partindo da análise do livro de João. Meu abraço para todos vocês e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado também a você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Que bom que nos encontramos aqui mais uma vez. E agora vamos dar continuidade ao estudo da lição a partir da lição de terça-feira. O título é O Testemunho Involuntário de Pilatos. O que significa um testemunho involuntário? É o que nós vamos aprender aqui. O autor começa a lição de terça-feira falando que muitas vezes os líderes religiosos tentaram julgar, prender e até apedrejar Jesus, mas ele sempre destacava que aquele ainda não era o seu momento, ainda não havia chegado a sua hora. O que isso significa aqui à luz do que o autor está querendo nos mostrar? Agora, quando Jesus foi preso, estava diante de Pilatos, tinha passado pela mão de Anás e Caifás, ou seja, já tinha sido julgado por eles, chega diante de Pilatos. Como Jesus declarava anteriormente que ainda não havia chegado a sua hora, isso significa que ele estava ciente de qual era a sua hora. Então, nesse momento, ele já sabia que ele estava ali para ser julgado, condenado e crucificado. Jesus não tinha dúvida do que estava acontecendo ali. E aí o autor diz que João recorreu a várias testemunhas de várias linhagens, né? Tanto aos sacerdotes quanto pessoas do povo comum, e agora a um governante romano, ou seja, alguém que realmente tinha autoridade sobre a vida de Jesus naquele momento. Jesus nasceu sob o domínio do Império Romano. Porém, esse momento em que Jesus estava ali cumpria a profecia que havia sido dada por Isaías e repetida por João. O que João disse? João disse que Jesus era o Cordeiro de Deus, que viria para tirar o pecado do mundo. O que nós encontramos no testemunho de Pilatos, que aponta para Jesus como o Cordeiro de Deus que vinha para tirar o pecado do mundo? Esse Cordeiro era um Cordeiro inocente que morria no lugar do pecador. Então, sempre que alguém tinha um pecado, sempre que alguém cometia um pecado, ia ao santuário, levava um cordeiro inocente, confessava os seus pecados e transferia para o cordeiro. Isso ocorreu desde o Éden, quando foram feitas para o homem e para a mulher roupas, né, de peles de animais. Então, esse animal morreu. Lembra que a promessa de Deus é ao homem, né, no dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês certamente morrerão. Por que o homem e a mulher não morreram ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque um animal inocente os substituiu nessa morte. Eles foram substituídos pela vítima inocente. Então, quando João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está dizendo, esse é um cordeiro inocente, e ele vai tirar o pecado do mundo, sacrificando-se no lugar do mundo. Então, a primeira característica para que Jesus fosse declarado o Cordeiro, como João havia declarado, é o fato de que ele deveria ser considerado inocente. E aí Pilatos deixa isso bem claro. Ele por 2 vezes, ou melhor, por 3 vezes, ele declara que Jesus era inocente, que aos olhos dele ele não via nenhum tipo de culpa sobre Jesus. Aí na continuidade, quando ele condena Jesus, ele manda escrever uma carta, manda escrever, né, uma placa e colocar sobre a cabeça de Jesus. O que dizia essa placa? Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Está em João no capítulo 19, verso 19. Então, nesse momento, ainda que com ironia, ainda que talvez tentando provocar os judeus, ele declara também a natureza, a origem de Jesus. E Jesus veio para ser o rei dos judeus. Então, ele não foi recebido como rei dos judeus, mas para isso ele veio. E ele declara, né, Jesus declara isso em João, no capítulo 18, verso 37. Ele diz assim, eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é de verdade, ouve a minha voz. Então Jesus, ele, diante das autoridades,
ele declarava a sua origem, declarava que ele realmente estava ali para dar esse testemunho, para fazer cumprir essas profecias da Bíblia, né, da verdade que ele havia declarado em João capítulo 17, verso 17, ser a verdade, ou seja, eu vim aqui para testemunhar que a palavra que foi escrita, a palavra da verdade que foi escrita pelos profetas no passado, são verdadeiras, porque eu cumpro essa palavra. Então, a morte de Jesus, ela foi um ato de cumprimento profético, e o testemunho, ainda que involuntário, de Pilatos confirmava isso, como também o testemunho daqueles que estavam ali julgando Jesus. Jesus foi levado como um cordeiro inocente. Quando ele foi analisado, é interessante você observar que o cordeiro ele era separado no dia 10 para ser morto no dia 14, exatamente quando Jesus foi preso. Jesus saiu do meio das pessoas, né, e foi para o jardim exatamente ao pôr do sol do dia 9, ou seja, no dia 10 ele já se colocou como cordeiro separado, porque o cordeiro deveria ser separado no dia 9. E aí, durante esse período, o cordeiro deveria ser analisado para ver se ele não tinha algum defeito. As pessoas olhavam se ele não era cego, se ele não estava mancando, se ele não tinha algum ferimento. Então, essa análise, que era física, era uma referência à natureza perfeita de Jesus. E foi exatamente isso. Jesus foi preso, foi levado diante de Anás, diante de Caifás e diante de Pilatos. E todos eles não puderam encontrar nele falta alguma. Ele foi declarado inocente, ou seja, o cordeiro sem mácula que poderia, então, cumprir essa profecia. Então, quando Jesus Cristo morre, ele morre depois de ser declarado o cordeiro imaculado, né? Aí aqui no rodapé o autor pergunta assim: o que podemos aprender com o exemplo de Pilatos sobre os perigos de permitir que as ideias e pressões populares nos impeçam de fazer o que acreditamos ser correto? Bom, hoje nós sofremos pressões de todos os lados, né? Nós vamos para uma faculdade, nós vemos que a maioria ali considera um cristão como alguém ignorante, como alguém que não estuda, como alguém que não lê, enquanto que, na verdade, esse é um retrato da sociedade, não do cristão, daquele que realmente está semanalmente aqui estudando a palavra de Deus. Nós encontramos pressões sociais nas redes sociais, quando as pessoas estão lá dizendo que o nosso estilo de vida não é o correto, o estilo de vida não que leva em consideração o próximo, que preza pela humildade, que preza pelo amor ao próximo. Isso não tem sentido. Na verdade, o que você precisa é exaltar a si mesmo, se colocar em oposição às outras pessoas, estar em superioridade às outras pessoas. Então, a todo momento, a sociedade nos pressiona a não testemunharmos a nossa fé, a negarmos a nossa fé, mas nós não podemos ceder às pressões sociais como fez Pilatos. Pilatos é um mau exemplo de alguém que segue o bom e velho ditado, que na verdade não é verdadeiro, né? O ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo normalmente não é a voz de Deus. Geralmente o povo está equivocado. Então nós andamos na contramão daquilo que é declarado pelo povo, que é declarado pela maioria. Nós estamos passando pela porta estreita, né? A porta não passou por nenhuma reforma e continua ainda estreita. Na parte de quarta-feira, nós temos o testemunho de Tomé. O que Tomé fez que gerou ali uma crítica velada de Jesus, né? Lá em João, no capítulo 20, versos 19 a 31, nós vimos que Tomé optou por provas ao invés de fé, né? A fé, ela é o oposto de algo que você consegue provar, que você consegue evidenciar. Então, Jesus fez o que Tomé estava, entre aspas, exigindo, né? Ele mostrou ali as evidências de que ele realmente era quem dizia ser e quem os discípulos diziam ser, mas naquele momento ele faz uma declaração de que a fé ela é mais importante do que as evidências. Tomé
ele não estava com os demais discípulos quando Jesus apareceu, e por isso ele questionou a veracidade da aparição de Jesus. Então, quando ele exige prova, né, ele exige que toque, ele exige tocar, né, eu só vou crer quando eu tocar nos seus ferimentos, né? Ele diz, se eu não vir os sinais dos pregos nas mãos dele, e ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Então Tomé estava ditando condições, né? Como outras pessoas fizeram também. Ele cita aqui o exemplo de Nicodemos e de outras pessoas que ditaram regras para a conversa com Jesus ou para a interação com Jesus, né? Então João contraria a perspectiva de ver para crer. Ele diz que bem-aventurados são os que não viram e creram, né? São palavras de Jesus narradas então no capítulo 20, verso 29 de João. Nós devemos lembrar que o livro de João, ele foi o último livro da Bíblia a ser escrito, ou um dos últimos a ser escrito, e nesse momento, quando João escreve esse evangelho, ele era a única testemunha ocular viva, a única pessoa que tinha visto Jesus, interagido com Jesus pessoalmente, que ainda estava vivo. E quando ele morresse, então, não existiriam mais pessoas que pudessem dizer assim, eu vi Jesus pessoalmente, eu toquei nas mãos dele, eu vi os seus ferimentos. Então, quando João escreve seu evangelho, ele escreve com esse objetivo, de despertar a crença nas pessoas que não viram Jesus pessoalmente. Por isso que ele declara, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Somos nós que não vimos Jesus pessoalmente, mas cremos através do testemunho dos demais discípulos. E aqui tem um texto do Espírito de Profecia que diz assim, Deus nunca pede que creiamos sem que nos dê suficientes provas sobre as quais possamos alicerçar a nossa fé. Então a fé, ela não é uma fé cega. A nossa fé de maneira nenhuma é uma fé cega. Nós temos evidências da existência de Jesus, evidências que nós podemos tirar do testemunho dos apóstolos, evidências que nós podemos tirar das profecias que se cumpriram. Daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre isso. No entanto, o texto continua dizendo o seguinte, em seu testemunho, que falam a nossa razão, e esses testemunhos são numerosos, então ele nos prova através desses testemunhos, né? Apesar disso, Deus nunca removeu a possibilidade de dúvida. A nossa fé deve se basear em evidências, não em demonstrações, porque do contrário, nós não precisaríamos mais de fé. Você não precisa de fé para acreditar que eu existo, pelo fato de que eu estou aqui, você está me vendo. As pessoas que me conhecem pessoalmente, que tocam em mim, não precisam de fé para acreditar na minha existência. Assim também, se nós tivéssemos provas físicas da existência de Jesus, nós não precisaríamos exercer fé. A fé é quando nós temos evidências, essas evidências ainda são questionáveis, mas nós escolhemos crer, ou seja, crer é uma opção para aqueles que têm fé. Nós poderíamos também citar algumas coisas assim, eu acho que não aconteceu, a Bíblia foi modificada ao longo do tempo, eu acho que as pessoas aí manipularam o testemunho dos apóstolos, e isso tudo poderia ser verdade, apesar das evidências que nós temos de que essas coisas não são verdadeiras, mas nós poderíamos alicerçar a nossa fé nessas falsas evidências. Então, quando nós escolhemos crer, isso é fé. Quando nós escolhemos, nós temos duas escolhas. Quando nós temos provas, nós não temos mais escolhas. Nós temos que crer, não porque precisamos de fé, mas porque a evidência é inegável, né? Então, por meio da palavra de Deus na criação, das experiências pessoais que nós temos, nós recebemos uma quantidade extraordinária de evidências que fortalecem a nossa fé. Aí a pergunta aqui, se alguém lhe perguntasse por que você crê em Jesus, o que você responderia? O que você responderia se alguém perguntasse por que você crê em Jesus? Então existem as evidências, né, que nós podemos tirar da palavra. Eu sempre falo a respeito das profecias,
que se cumprem e se cumpriram ao longo da história, nós podemos evidenciar isso comparando com a Bíblia, mas nós poderíamos também responder das transformações que Jesus fez na nossa vida, né? Eu, por exemplo, poderia dizer, ele me tirou de um caminho de morte e me deu a salvação. Então essa, para mim, é uma evidência inegável, porque as transformações que foram feitas na minha vida não poderiam ter sido feitas apenas por uma mentira, apenas por algo inventado. As evidências que eu tenho na minha própria vida são evidências de alguém que tem poder para transformação, poder para transformar alguém. E na parte de quinta-feira, dando continuidade, nós temos o nosso testemunho de Jesus. Então ele fala aqui de nós que vivemos hoje no final dos tempos, ou pelo menos no final desse tempo, né? Porque nós estamos aqui nesse momento agora e tudo para nós é passado. Ele diz o seguinte: várias vezes, à medida que João apresenta testemunhas de Jesus, o objetivo é nos levar a uma conclusão abrangente. Qual é a conclusão? Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Olha só que coisa interessante. Eu já falei isso aqui, mas vou repetir. Lembra que o objetivo do Evangelho de João é bem-aventurado aqueles que não viram e creram, ou seja, pessoas que não estão tendo toque físico de Jesus, que não estão tendo a presença física de Jesus, não estão tendo interações pessoais com Jesus, mas ainda assim creem. Então, quando ele diz aqui que ele registrou sinais para que possamos crer em Jesus, ele selecionou sinais, não todos, mas sinais que evidenciavam isso. Quais são? Por que esses sinais evidenciam isso? Porque os milagres que foram feitos por Jesus, eles foram feitos à distância. Então Jesus falou e Lázaro saiu do túmulo, ou seja, Jesus não tocou em Lázaro. Jesus falou e deu ordem, e aqueles que cumpriram a sua ordem viram a água dos talhos se transformar em vinho. Jesus colocou barro nos olhos de um homem e falou: vai ao tanque e se lave. O homem foi lá ao tanque e Jesus já estava distante dele, se lavou e a cura aconteceu. Então, as curas elas aconteceram sem o contato físico de Jesus no momento da cura. Então, o que ele está dizendo? Todas as curas executadas por Jesus nesse evangelho foram curas realizadas a partir da sua palavra, a partir da sua ordem, e não necessariamente a partir do seu toque. E aí, quando nós olhamos para nós hoje, nós não temos o toque físico de Jesus. Então, se nós queremos milagres, nós podemos olhar para o evangelho de João e nos lembrar que, mesmo quando Jesus não estava presente, o milagre acontecia. Ele dava uma ordem dizendo: vai para sua casa e o teu servo está curado. E no momento que ele fez essa declaração, o servo foi realmente curado. Então nós não dependemos necessariamente do toque físico de Jesus para obter um milagre. Então, para nós hoje, o testemunho do Evangelho de João é esse: Jesus tem poder pela sua palavra, simplesmente. A palavra que ele deixou escrita e a palavra do testemunho dos apóstolos. Quais são algumas das características que temos hoje que as pessoas da época de Jesus não tinham, que devem nos ajudar a crer? Bom, a história e a Bíblia andam em paralelo. Aquilo que Daniel escreveu 600 anos antes de Cristo sobre o que ainda iria acontecer pode ser observado por nós hoje com 2.600 anos de história, 2.600 anos de provas, para que nós possamos olhar e dizer assim: realmente, aquilo que foi escrito no passado é real, é algo que Deus tem testemunhado, ou seja, Deus está no controle da história da Terra, Deus tem ciência daquilo que iria acontecer na história da Terra. Isso acontece porque nós não temos apenas relatos de João, mas não apenas o relato de João, mas grande vantagem de ver o cumprimento de muitas coisas que Jesus falou. Então, no capítulo 24 de Mateus, Jesus declara as evidências de coisas que aconteceriam ao longo da história, se intensificando no final dos tempos. Nós estamos vendo
a história se cumprindo, não só com as coisas que aconteceram, mas com a intensificação no final dos tempos, agora em que nós estamos vivendo. Então, nós podemos olhar para a história, como Jesus disse, né, as profecias, elas não têm função de nos fazer prever o futuro. As profecias, elas têm a função de, quando acontecerem, nós termos a fé de que Jesus realmente falava a verdade. Então, no capítulo 13, ele diz: eu digo essas coisas para você, no capítulo 13 de João, eu digo essas coisas para vocês, para que, quando acontecerem, saibais. Então, nós hoje olhamos para a história e nós temos muitas coisas que aconteceram e que nós podemos usar como testemunho em favor da nossa fé. Na continuidade aqui, o autor fala que temos o privilégio de dar testemunho de Cristo e do que ele fez por nós, não simplesmente pelas palavras de Natanael, de Nicodemos ou da mulher samaritana, ou pelos ensinos dos fariseus. Então nós podemos, como eu disse, falar das evidências daquilo que Jesus fez na nossa própria vida, não só dar testemunho a respeito daquilo que está na história, né? Aí aqui na parte de sexta-feira, eu vou avançar um pouquinho aqui na parte do Lúcio, né? Mas tem um texto aqui que eu acho importante, que diz assim: a fé de Tomé teria sido mais agradável a Cristo se ele tivesse estado disposto a crer pelo testemunho dos seus irmãos. Todos aqueles que recebem a Cristo hoje, né, devem fazê-lo pelo testemunho de outros. Então nós não temos mais a evidência física, nós só temos o testemunho de outras pessoas. E esse testemunho tem sido suficiente para mim, porque eu manifesto fé em Jesus, e é por isso que eu estou aqui desenvolvendo esse trabalho. Esse testemunho também tem sido suficiente para você. Você não estaria aqui num vídeo de quase 1 hora ou de 1 hora se você não cresce realmente que a palavra de Jesus é verdadeira. Então, que possamos a cada dia fundamentar a nossa fé nas evidências que são mais do que suficientes para que a nossa fé seja fortalecida a cada dia. O apóstolo Paulo, né, diz que se nós queremos fortalecer a fé, nós devemos ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais nós temos relacionamento pessoal com Cristo, quanto mais nós aprendemos sobre Ele na Bíblia Sagrada, quanto mais nós buscamos a Ele em oração, mais evidências nós temos da sua existência, do seu poder e daquilo que Ele tem feito por nós. Que Deus nos abençoe, que possamos continuar firmes nessa fé até o retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós somos a geração dos bem-aventurados, que não viram e creram. Deus abençoe você. Agora vamos ficar com o Lúcio, com as perguntas de sexta-feira, e eu fico por aqui até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Agora é com você, Lúcio. Sim, Marcos, agora é comigo aqui de novo. Valeu, pessoal, valeu, Marcos, valeu, Alexandre, volta, Ricardo. Chega aí que tá fazendo falta, o hebraico, aquela, né, como eu falo, é uma salada aqui, né, de maionese, que a gente fala salada de batata. Tá faltando aqui alguma coisa, né, Ricardo? Mas vamos lá, né? Estamos em oração. Primeira pergunta aqui, pessoal, para ajudar vocês na consideração na lição de sexta-feira, fica sempre aquele pedido, né? Coloque também as suas opiniões, são perguntas bastante pessoais, às vezes vai ter uma aqui até para dar o seu próprio testemunho. Mas a primeira, assim, qual a diferença entre a fé de Abraão e a fé de Tomé? Ou a fé de Abraão e a fé de Tomé, pessoal? O que aprendemos com ela? A gente aprendeu, né, principalmente que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça, e Tomé duvidou, né? Um creu, um duvidou. Mas o que eu quero trazer aqui é que, independente, né, de Tomé não ter crido, mas depois, né, diante da prova, ele creu. Então, assim, eu acho assim, independente se você é Abraão ou você é Tomé, pessoal, acho que o importante é a gente não ser Judas, sabe? Não sermos traidores. Então, assim, não sei qual a sua dificuldade de crer, mas lembre-se, né? Jesus ainda está insistindo e
para que você crê, para que você viva, né, a fé, uma fé viva, alegre. Ellen White comenta, né, assim, que se Tomé tivesse crido já, sem ter duvidado, né, que ela até usa a palavra aqui, que teria sido uma fé mais agradável a Cristo, né, uma fé mais agradável. Mas independente disso, ele ainda, né, Deus deu chance para que Tomé cresce, porque ele queria crer. Ele só é daqueles, né, ver para crer, né, pessoal? Mas não se preocupe, esses ver para crer ainda tem espaço no reino dos céus. O que não dá é para ser Judas, traíra, aí, ou não querem crer, e aí não querem nem ver para crer. Beleza, pessoal? Pergunta 2. Apresente o seu testemunho de Jesus, né? Como as pessoas fizeram em João. Embora os relatos sejam diferentes, o que as pessoas dizem e como testemunho do Senhor, né? Nós podemos ver mais uma vez que existem diferentes formas de se testemunhar, porque cada um tem uma convivência, cada um tem o seu testemunho. E o mais importante é que você tem o seu testemunho. É muito importante, a lição trouxe aqui, os meninos trouxeram para nós, e a Ellen White também comenta, que é muito importante a gente crer porque a gente ouviu, né, sobre Jesus, sobre os feitos de Jesus, porque o que Jesus fez na vida de alguém. Mas esse crer é um crer assim bem raso, é aquele crer inicial, é aquele que vai iniciar um processo de busca, né, em você, para que você busque essa fé junto com Cristo. E aí Cristo começa a atuar na sua vida. E aí você vai ter o seu testemunho. E isso é importante, sabe? Às vezes tem muitos cristãos que estudam a palavra de Deus, que buscam comprovar a fé através aí, né, das regras, mas ele não tem um testemunho dele, um testemunho de vida, um testemunho um relacionamento com Cristo, tá? Isso é muito importante, irmãos, né, que cada um de nós possa ter um testemunho pessoal do que Deus fez na minha e na sua vida. E isso é importante, porque quando Deus muda a sua vida, né, isso é um fato, é uma mudança, é algo observável, né? E aí não tem argumentos, né? Jesus mudou minha vida, eu era assim, agora não sou mais. Alguns casos extremos, né? Eu matava, não mato mais, eu roubava, não roubo mais, eu mentia, não minto mais, e N outros problemas que depois que nós encontramos a palavra de Deus, se endireita muita coisa na nossa vida. Nós somos perfeitos, temos muitos problemas, mas muita coisa endireitou e nós fomos para um caminho que é com certeza um caminho muito mais reto do que o caminho anterior que nós trilhávamos antes de conhecer a palavra de Deus, beleza? A terceira pergunta diz assim, Pilato fez uma pergunta bastante filosófica, né? O que é a verdade, lá em João 18:38? À luz de tudo que nós estudamos em João, dê a sua resposta a essa pergunta. Então, o que você acha, né? O que é a verdade? O que você responderia para Pilatos se você estivesse diante desse imperador, né, desse governador? E aí, o que você diria para ele? O que é a verdade? Claro que, de uma forma bastante simplória, né, nós podemos falar que a verdade é Jesus. Mas onde que está Jesus? Jesus está em Gênesis até o Apocalipse, né? Todo o caráter, a forma de julgar, a forma de pensar, o que é relevante para Deus, o que não é relevante para Deus. Às vezes a gente esquece, né, de ler a Bíblia, né? A gente lida com o mundo e fala assim, mas isso já aconteceu, está na Bíblia. Olha a relevância que Deus deu para isso. Deus não dá relevância para isso. Deus apaga, joga no fundo do oceano e dá nova oportunidade e vamos em frente, rumo à salvação. Mas o ser humano tende a cometer os mesmos erros do passado, né, pessoal? Então, o que é a verdade? A verdade é Cristo, De uma forma simplória, mas nós sabemos que a resposta não é tão simples assim. A verdade é a palavra de Deus, que é Cristo, que se encontra de Gênesis 1 até Apocalipse 22. E a última pergunta, leia Daniel 2:7, né? Embora as pessoas da época de Jesus conhecessem esses capítulos, que vantagens temos em ver o cumprimento das profecias e assim encontrar ainda mais razões para crer? Essa pergunta acho que o Marcos acabou de trabalhar, né, na lição de quinta, mas vale aí a pergunta, é para você agora responder, né? Ou seja, que vantagens nós temos em ver o cumprimento das profecias e assim nós temos mais razões para quê? Que vantagens, pessoal? Né?
E aí eu penso assim, né? Principalmente quando o Marcos até já trouxe isso em outras lições no trimestre passado, ele fala assim, a gente pode entender da Bíblia como sendo um livro cultural, um livro histórico que relata o folclore, os costumes de uma determinada nação, de um determinado povo. Ok, vamos tratá-lo como fruto da cultura humana, certo? Tá, não tem muita relevância, cada cultura tem os seus relatos, mas dentro da palavra de Deus começa a ter lá algumas profecias, começa a ter alguns ditos, né, do que vai acontecer no futuro. E é interessante, muitos tentam derrubar, dizendo que na verdade as profecias foram escritas depois que elas aconteceram, aí vem a arqueologia, estuda e vê, não, realmente foram escritas muito antes, e as coisas vão acontecendo, né? Então assim, realmente o cumprimento da profecia é algo assim sobrenatural, é um termo que a gente pode usar, quem está dando estudo bíblico, a gente chega nessa parte do estudo bíblico, a gente fala para a pessoa, tudo aqui você pode até considerar algo assim, né, fruto de uma cultura. A profecia não, a profecia ela atinge o mundo inteiro, né? Governos do mundo inteiro, reinos do mundo inteiro. E hoje, né, eu estou gravando na quarta-feira, o Trump venceu as eleições dos Estados Unidos e nós começamos a ver a direita, né, já criando aquela imagem em busca, né, de criar a sociedade cristã perfeita. E aí a gente vai ver o que vai dar nisso, né? A gente já sabe as profecias que vai acontecer aí. E aí dentro disso vai ser dada a mão, né, de uma forma ecumênica. E aí se preparem para as cenas proféticas dos próximos capítulos. Beleza, pessoal? Então essas foram as perguntas. Espero ter ajudado vocês, né, contribuído com vocês aí, mas fica sempre aquela perguntinha, coloque as suas respostas, beleza? Bom, vamos encerrar então esse vídeo com uma oração, mas antes queria destacar, né, a lição 8, nos vemos já no próximo vídeo, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Vamos ver isso em João, né, como se cumpriram essas profecias, beleza? Oremos então. Senhor Deus, mais uma vez lhe agradecemos, Senhor, em uma palavra de oração, porque concluímos aqui o estudo, ó Pai, desse tema tão importante sobre crer, sobre ter fé. E a fé, Pai, vem do ouvir a palavra. E vem pelo Espírito Santo que nos ilumina. Muito obrigado, porque de certa forma estamos gozando e usufruindo, ó Pai, desse privilégio. Que nossos amigos, nossos familiares também possam gozar desse privilégio, pessoas que entram em contato conosco no trabalho, amigos, todos possam, ó Pai, aceitar, conhecer mais a Tua palavra e serem convertidos a ela. E nós também, que o Senhor continue nos endireitando, nos conduzindo nesses caminhos retos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, pessoal, até o 8º vídeo, se Deus quiser. Fique com Deus. Tchau, tchau.